nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus, igreja. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 1. Livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Todos acharam, amém? Quem achou diz: eu vou morar no céu. Quem não achou diz: eu também. Só para descontrair. Abacuque, capítulo 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: oráculo revelado ao profeta Abacuque, nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Questiona o profeta: ó Yahweh, até quando clamarei por ajuda sem que tu me dê ouvido? Até quando protestarei diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? Porque me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra. A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdia, e o litígio, que é adultério, é comum. Por este motivo, a lei e o direito se enfraquecem, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Versículo 5. Resposta de Deus: então contemplai as nações, e atentai, maravilhai-vos, porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude, que não conseguireis acreditar, se tudo isso simplesmente lhe fosse contado. Oh, aleluia. Abacuque capítulo 3. A oração do homem de Deus. Então o profeta Abacuque fez a seguinte oração, isto é, sob forma de cântico, de confissão: ó Yahweh, ouvi falar da tua fama, e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecida por todos também em nossa época. Ainda que esteja irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Deus veio de Temã, e Kadosh, o santo, veio do Monte Parã, região das cavernas. O seu esplendor, versículo 3. Deus veio de Temã, o santo do Monte Parã, região das cavernas, versículo 4. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e o seu esconderijo da sua força está ali. As pestes vão adiante dele, e a praga destruidora o segue. Eis que ele se deteve e a terra estremeceu, olhou e fez tremer todas as nações. Os montes antigos se desmancharam, colinas firmes desde a antiguidade se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Aleluia. Curva a tua cabeça mais uma vez. Espírito Santo, Pai, nós te esvaziamos de nós mesmos para que tu venha resplandecer. Senhor da glória, nos revela a mente de Cristo. Que teu espírito de sabedoria e revelação te levasse, telebedecai, ramakasute kepeteki tekepeteki telefecete kepeteki. Venha estar sobre nós, ó Pai. Espírito Santo, Pai, que teus anjos ministradores sejam liberados nessa noite. Senhor da glória, nós clamamos diante do teu trono, Pai, aviva a tua obra. Espírito Santo, Senhor da glória, que essa unção, Pai, desça sobre nós nessa noite, e que a revelação do teu Santo Espírito venha lavar nossa consciência. Senhor da glória, lava, Senhor, o cerne da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente. Leva-nos, Senhor, a contemplar a tua glória e a tua presença. Libera, Senhor, do céu a tua água. Ah, Senhor, resplandece na tua noiva nessa noite. Nós pedimos, ó Senhor, enche-nos, ó Pai,
Enche-nos, Senhor, para que nós não sejamos apenas membristas, mas que nós sejamos participantes da Tua glória. Enche-nos, ó Pai, para que a nossa casa conheça que Tu és Deus, que a nossa família conheça que Tu és Deus. Ah, Senhor, para que a sociedade e os 7 pilares desse mundo, Senhor, reconheçam, ó Pai, que Tu é Deus e que Tu tem filhos, Senhor da glória. Enche-nos, ó Pai. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, ó Pai. Pode se assentar. Eu não sei você, mas esse ano para mim tem sido um ano muito profético. Eu recebi palavras e cada um aqui, como igreja, também recebeu palavras junto comigo. Que o ano de 2025 seria um ano de restauração. Seria um ano de avivamento. E todo momento que nós abrimos as redes, todo momento que alguém nos envia um vídeo, nós podemos ver os profetas, os apóstolos. Eles só profetizam uma coisa: tempo de restauração, tempo de avivamento. Mas na verdade o que é um avivamento? Avivamento é movimento? Avivamento é cair no poder? Avivamento é alguém ser curado ou realizar um milagre? Faz parte. Mas na sua concepção e na íntegra não. Em toda a Bíblia nós vamos ver aonde o Senhor derramou avivamentos. E também as histórias dos avivamentos, aquele que ocorreu em Gales, aquele que ocorreu em Azusa, aquele que ocorreu nos Morávios, perto do século 16, 17, 18, vai nos mostrar como começa um avivamento. E essa palavra de tarde eu estava orando, eu estava buscando essa palavra, eu ia pregar outra coisa, eu tentei para outra coisa. Mas o Senhor disse: você vai pregar isso. Porque na verdade quem fala não somos nós, quem fala é Ele. Quem desperta é Ele. Quem faz o nosso espírito acordar e o fogo do Espírito Santo descer é Ele. Quem faz os milagres e as curas acontecer é Ele. Então nós só seguimos as orientações dEle. E o Senhor falou grandemente comigo nessa palavra. E eu ali com a minha filhinha, eu comecei a chorar, eu comecei a buscar a presença do Senhor. Eu falei: Pai, Tu quer que eu fale isso mesmo? Senhor, Tu quer que eu fale isso para Tua noiva, para Tua igreja mesmo? E o Senhor disse: você vai falar aquilo que eu colocar na tua boca. Eu falei: amém, Senhor. E ali essa palavra ela mexeu muito comigo. Palavra de Abacuque. Porque Abacuque ele está vivendo um tempo de calamidade. Um tempo onde o povo foi levado para o exílio. Um tempo onde o povo vivia numa extrema corrupção. Onde os governantes eles eram corruptos. Onde a prostituição estava instalada em Israel. Onde os profetas eles profetizavam mentiras. Aquilo que o espírito deles queriam falar, aquilo que a consciência dele caída queria profetizar para o povo. O povo estava cansado do sofrimento e das más atuações dos governantes. Os impostos eram altos e havia muita fome na terra. E o Senhor ele teve que levantar vozes. O Senhor ele teve que levantar homens e mulheres de Deus que falariam a palavra de Deus para avivar a terra, para profetizar sobre a terra, para que o movimento do céu ele começasse a descer sobre a terra e avivasse o coração daqueles que estavam mortos. E o Espírito Santo nesse tempo está avivando o seu povo. Como começa um avivamento? O Espírito Santo começa a nos despertar para a oração. Nós precisamos entender o que realmente é restaurar o altar e a adoração verdadeira a Deus. Nós precisamos verdadeiramente buscar e se quebrantar diante de Deus. Não basta apenas nós virmos na igreja, não basta apenas sermos membristas de igreja, não basta apenas ter um cargo na igreja. Nós temos que ter a verdadeira identidade de filho de Deus. Nós temos que ter a verdadeira identidade e a virtude do Espírito Santo na nossa face, para que quando nós saímos na rua, as pessoas vejam verdadeiramente ali vai um santo e uma santa mulher de Deus. E é isso que o Senhor está buscando. O Senhor não procura bonitinhos, o Senhor não procura homens e mulheres com boas eloquências, o Senhor não procura cargos e nem aquele que tem os maiores dons, não. O Senhor ele olha lá do céu e ele procura corações. Será que nessa noite, eu pergunto para você, eu também pergunto para mim, será que existem corações? 2 Crônicas capítulo 16 versículo 9, coloca na tela para mim. Vai nos dizer de um rei chamado Asa. Um rei que foi muito usado por Deus para restaurar Israel. Esse versículo ele fala muito comigo. Afinal, quanto ao Senhor, só parte A, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Aleluia. O Senhor, quando ele olha do céu, ele procura corações.
Corações que vão se inclinar para fazer a vontade dele. Corações que vão se inclinar para se mover diante do propósito dele. Corações que estão inclinados para pregar e para entrar onde outros não querem entrar. Mas esses que vão entrar onde outros não querem entrar, também eles vão viver aquilo que outros não vão viver. Porque uma coisa é certa: aquilo que você estiver disposto a entregar é aquilo que você vai viver. Aquilo que você estiver disposto a dar é aquilo que você vai viver. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que se entregam mais e também terão mais de Deus. E o tempo de Abacuque era um tempo de calamidade. Os justos e pobres eram oprimidos. A situação crítica de Judá era o resultado de seus próprios pecados e da apostasia. Existem muitos irmãos que apostataram da fé. E apostatar da fé é totalmente perigoso. Porque uma pessoa, ela se torna fria, ela se torna morna. Ela vai usar dos seus dons, ganho pessoal e elevação própria. E ela vai fazer heresias. Porque texto sem contexto vira pretexto para todo tipo de heresia. Então nós temos que entender o que verdadeiramente é buscar a palavra de Deus. Verdadeiramente nós temos que entender o que realmente é deixar o nosso coração inclinado à vontade do Senhor. É impossível nós termos um avivamento antes de vir um grande quebrantamento e um grande mover através do Espírito da palavra. Apocalipse 19 vai dizer que o Espírito da palavra é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele está procurando lá do céu corações. Há um vento de Deus que está soprando sobre essa terra, buscando aqueles que estão dispostos a se inclinar à vontade do Eterno. Quando os anjos eles olham lá do alto, quando os anjos eles nos veem orando na madrugada, Ele olha para o nosso coração, eles procuram o nosso coração. Eles veem se realmente nós estamos dando ao Senhor aquilo que é dele, que é a nossa primícia. Nós passamos muitas horas em tantas coisas, mas quanto tempo do teu dia você tem dado ao Senhor? Porque não seremos salvos pelas obras. Eu não serei salvo pelos meus dons, não. Eu não serei salvo por nada disso. Eu serei salvo se eu tiver um caráter forjado em Cristo e se a virtude da santidade dele estiver gerada dentro de mim. É isso que trará salvação. Mas eu quero que você entenda nessa noite: em tempo de restauração temos que restaurar a ordem do que verdadeiramente é adorar a Deus. Restaurar o altar e a intercessão. Quando Elias ele chega em Israel, a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar. Ele começa a colocar as 12 pedras. Se você puder abrir para mim em 1 Reis, capítulo 18. Vai dizer que ele começa a restaurar as 12 pedras. E ele começa a jogar água ao redor do altar. A água que aspergiu sobre o altar significa o Espírito Santo que desce sobre a igreja para limpar. Significa um processo de restauração, de metanoia na nossa mente, onde a gente passa por uma purificação, por uma regeneração, por uma libertação, onde o Espírito Santo ele começa a tirar os fundamentos antigos e colocar sobre nós fundamentos novos que são gerados através do poder da palavra de Deus. E quando você entende isso e começa a buscar com fome e sede de Deus, Ele começa a transformar o teu caráter. Ele começa a trazer uma nova estrutura sobre a tua mente. E os principados eles já não passam mais a ter acesso ao campo da tua mente. Porque a tua mente ela foi blindada através da palavra. Você pode receber um avivamento de muitas formas. Mas a maior e forma mais poderosa delas é através da palavra e da intercessão e da oração. O Senhor procura intercessores. E tomando as pedras, reedificou o nome de Yahweh e o Senhor. Em seguida, e fez voltar ao altar uma valeta com 2 ceias, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes e plantas. Passe. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repetir esse procedimento uma segunda vez. Eles fizeram uma segunda vez de novo e ordenou fazer a terceira vez. E assim o fizeram pela terceira vez. Até aí tá bom. Elias ali ele estava fazendo um ato profético. Ele estava nos mostrando que realmente é buscar o Senhor. Ele entendeu que naquele tempo o reino do norte, o reino de Israel, simbolizando as 10 tribos que tinham sido divididas, eles precisavam de uma reforma espiritual. Porque os profetas, eles profetizavam aquilo que eles queriam. Eles profetizavam profecias segundo a sua vontade. Eles profetizavam: receba, receba, receba. E o Senhor do céu dando juízo para a terra, mostrando que verdadeiramente o povo de Israel precisava voltar os olhos ao eterno Deus e buscar a santidade do Cordeiro, para que assim o povo vivesse o avivamento que seria derramado. Só há uma forma de o fogo cair: quando o altar verdadeiramente está purificado, quando o altar verdadeiramente está limpo,
Quando o altar verdadeiramente não tem contaminação. E eu quero te perguntar nessa noite, o que seus olhos têm visto? Com quem a tua boca tem conversado? O que seus ouvidos têm ouvido? O que você tem colocado na tua frente? Porque o Senhor, Ele quer limpar a tua consciência. A água que Ele aspergiu sobre o altar, quando a nossa consciência, ela começa a ser regenerada, o nosso espírito começa a ser acordado para a realidade do céu. Aleluia! Você que tem fome e sede por Deus, você que tem fome e sede por viver um avivamento, você que tem fome e sede para que Deus use você em milagres e curas, isso é maravilhoso, nós vivemos isso é maravilhoso. Mas Deus, Ele procura corações que estão dispostos a se inclinar em oração, em santidade, em justiça, em busca da verdade. Aqueles que verdadeiramente vão estar na madrugada orando, aqueles que verdadeiramente vão chegar em casa, vai ungir a sua porta e profetizar sobre a sua família, para que a graça e a misericórdia de Deus desça e a salvação alcance os teus parentes e aqueles que são teus. É necessário a gente restaurar verdadeiramente aquilo que é um altar. Efésios capítulo 4, versículo 23. Nós somos revestidos através de um novo homem. A nossa consciência é expandida, a revelação de Deus, ela vem sobre nós, e o nosso espírito passa a ser acordado através de uma realidade viva que vem pelo Espírito Santo de Deus. A vos revestivos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade e provenientes da verdade. É isso aqui que o Espírito Santo ele começa a fazer na nossa vida. Ele começa a trazer sobre você atos de justiça. Ele começa a trazer na tua mente santidade. E Ele começa a trazer sobre a tua boca a verdade. Aí sim, nós vamos ver um avivamento pleno. Aí sim, o Espírito do Senhor vai começar a soprar sobre essa terra, dos quatro cantos, o vento profético, e vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra, porque a tua nação perece do teu derramar. O Senhor está buscando vasos, aqueles que vão descer na olaria e na humilhação, para que o céu possa se abrir em resposta à nossa oração. É necessário um verdadeiro quebrantamento. É necessário os nossos olhos molharem em lágrimas. Se os nossos olhos estão muito secos, se nós não estamos orando por ninguém, se você não está intercedendo por ninguém, me perdoe te falar, mas a tua vida está morta. É necessário te falar a verdade. Eu não posso mentir. Sabe, nós temos que orar. Nós temos que buscar, senão nós vamos viver de movimento, e não viveremos o verdadeiro avivamento. Senão nós viveremos de congresso em congresso, nós correremos atrás de apóstolos, de profeta, e não viveremos o verdadeiro avivamento. Porque o verdadeiro avivamento só vem quando o coração ele entra em profundo quebrantamento. Só vem com um verdadeiro desapego de si mesmo, quando você entende que não é nada que você que faz. Sabe, eu vejo amigos de ministério, não digo daqui, mas de outros ministérios. Nossa, você viu o que aconteceu? Graças a Deus, porque é Ele que faz, não é nós. Não é nada nosso, é tudo dEle. Nós precisamos entender verdadeiramente aonde o Senhor quer nos levar. O Senhor quer nos restaurar como igreja. O Senhor quer nos restaurar a consciência, o verdadeiro valor da oração, da santidade, da justiça, da verdade. O Senhor quer nos acordar na madrugada. O Senhor quer que nós estabelecemos propósitos para as pessoas que estão na rua, para os mendigos que estão na rua. O Senhor quer usar a tua mão para curar. O Senhor quer usar a tua boca para profetizar. O Senhor quer te usar de madrugada para interceder e salvar uma alma que está perdida. Há um sopro do Espírito Santo de Deus que está escoando sobre essa igreja. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. O Senhor quer nos avivar. E eu chorei no capítulo 16 do versículo 3 de Abacuque. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilaram. Portanto aguardarei tranquilo o silêncio e o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Você pode ver a face da terra, você pode ver as 7 esferas da sociedade, a mídia, a cultura, a música, a economia, a religião. Você pode ver, profeta, como é que está uma calamidade, porque antes de Deus restaurar o verdadeiro temor e a santidade, Ele vai começar a abalar as coisas. Hebreus capítulo 12 vai dizer: mais uma vez abalarei a terra e todas as coisas que estão debaixo dela. Então antes de Deus derramar um avivamento, antes o mundo e a igreja passa por um grande sacudimento. É o governo corrupto, são as crianças que são vendidas. Eu estava vendo uma reportagem hoje, uma menina de 6 anos que sumiu lá nas Ilhas do Marajó. Eu estava vendo as crianças que são vendidas na Colômbia, nas matas colombianas. Dezenas e dezenas de crianças que são vendidas pelos pais.
6 anos, 7 anos. Não tem criança aqui, né? Sabe o que eles fazem? Eles tiram os dentes da frente das crianças. Você sabe para quê? Eles dão coisas pastosas para elas comerem. O Senhor precisa de homens e mulheres que vão lá. O Senhor quer nos levantar, geração. É a nossa hora. É a nossa hora. É a hora da igreja do Cordeiro do último tempo. Há um chamado do Espírito do último tempo que está soprando. E o Senhor quer nos levantar para ser uma geração, não apenas de movimento, mas que verdadeiramente vai levar o verdadeiro valor do avivamento, que vai entrar onde ninguém quer entrar, que vai entrar nos hospitais, nas macas, e vai dizer assim: diz o Senhor. Se ninguém se levantar, elas vão continuar lá morrendo. Elas vão continuar sendo vendidas para os cafetões, para eles entrarem nas suas ilhas e fazerem experiências com elas. Malditos, o juízo de Deus está chegando para eles. É tempo do Senhor nos levantar, igreja. É tempo do Senhor nos levantar. Não tá bom não. A gente vem aqui e recebe uma unção de cura, uma unção de profecia. O Senhor quer que a gente seja vozes proféticas lá fora. O Senhor quer que você se levante no teu emprego como atalaia. O Senhor quer que você se levante na tua casa como uma voz profética. Eu não sei aquilo que você vai fazer, mas o Espírito Santo, ele começa a dizer à igreja: é tempo de levantar o estandarte, é tempo de tocar o chofar, porque a minha glória vai descer. Não existe avivamento sem antes um grande quebrantamento. Se juntasse todo o dinheiro da igreja brasileira, não existia fome no Brasil. Mas os homens estão preocupados com seus púlpitos. Estão preocupados em fazer palanque político do púlpito. Deus tenha misericórdia da igreja. Aí o Espírito Santo, ele tem que abater para mostrar que quem manda é Ele, que quem faz é Ele, que quem domina é Ele, que quem governa é Ele. O Espírito Santo quer nos despertar essa noite. 2 Crônicas capítulo 14, versículo 3. Vai dizer sobre um rei chamado Asa. Um rei que ele começou a restaurar o altar de Israel. No tempo de Asa houve um grande avivamento. Porque aboliu os altares dos deuses estrangeiros e os cultos idólatras que normalmente ocorriam nos montes. Também despedaçou as colunas de adoração pagã chamada de Aserá, poste de ídolos consagrados a Astarote. Determinou ao povo de Judá que buscasse ao Iau e o Senhor teu Deus de seus pais, e que obedecesse a Torá, a lei e os mandamentos. Da mesma forma, proibiu os cultos pagãos que costumavam ser realizados nos lugares altos, e os altares do incenso, e houve grande paz durante seu reinado. Aleluia. No tempo de Asa, ele decretou sobre os altares idólatras. Toda vez que ele quer derramar sua glória, ele vai trazer uma grande reforma sobre o povo dele. Ele vai começar a bater a idolatria. O que nós estamos vendo dos seus altares? O que nós estamos vendo nos altares da igreja brasileira? Nosso apóstolo, ele profetizou do meio do ano para cá, ele só vinha profetizando isso, que Deus ia mexer nos altares da igreja brasileira, que Deus ia começar a mexer nas instituições, no governo, que Deus ia começar a mexer no mundo. E o que nós podemos ver? Só calamidade. O que nós podemos ver? Líderes e mais líderes que estão descendo. Por quê? Porque quando o povo, ele faz um bezerro de ouro, Deus, ele tem que abater esse bezerro de ouro, para que a glória dele e o fundamento verdadeiro da palavra e da santidade, e a busca pela santidade, pela justiça e pela verdade, comece novamente a ser estabelecido e restaurado na noiva dele. A idolatria dos homens, a idolatria do ego, do orgulho, a idolatria das redes sociais. Ele começa a mexer na sociedade, ele começa a sacudir uma nação. Toda vez que Deus quer restaurar um altar da igreja, toda vez que Deus quer restaurar o povo dele de volta a ele, ele vai começar a mexer nas estruturas que estão caídas, ele vai começar a mexer nos ministérios que estão caídos, ele vai começar a mexer naqueles que apostataram na fé, que um dia foram quentes, mas agora entraram na mornidão espiritual. Ele vai começar a restaurar o coração da igreja, para que ela seja avivada e volte de novo ao desígnio profundo da oração. O Senhor, ele procura intercessores. Isaías capítulo 59, versículo 16. Coloca na tela para mim. Ele viu que não havia ninguém. Admirou-se que ninguém tivesse coragem de intervir.
e fazer o que é certo. Então usou do seu próprio braço para trazer livramento, e a sua retidão como apoio. Coloca na versão Almeida para mim, por gentileza. Ele viu que não havia ninguém, e admirou-se, Almeida. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Um intercessor. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Coloca agora para mim no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. E busquei dentre eles um homem que se estivesse tampando o muro, e estivesse na brecha perante a mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. E busquei dentre eles um homem. Pode voltar, por favor. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante a mim por esta terra, para que ninguém a destruísse, não a destruísse, eu não a destruísse, e ninguém achei. O Senhor, Ele procura intercessores. O Senhor procura aqueles que estão na oração. O Senhor procura aqueles que estão clamando. O Senhor procura aqueles que estão verdadeiramente buscando ao Senhor. A minha pergunta para você hoje: você está na brecha pela tua família? Você está na brecha pela tua casa? Você está na brecha pela sociedade? Você está na brecha no ministério que Deus te colocou? Você está zelando por aquilo que Deus te deu? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está buscando apenas um intercessor para trampar o muro, a muralha. Ele está procurando um intercessor para que possa tampar o buraco, para que Ele salve uma nação. Se os nossos olhos estão secos, é porque o nosso coração está desértico. É porque o nosso cativeiro não foi revertido. Deus quer mudar o nosso cativeiro. Não creio que a igreja terá uma mensagem ao coração do mundo, enquanto o Senhor não conquistar o coração da igreja. É necessário nós abrirmos o coração, igreja. É necessário nós pararmos de ser membristas e ser igreja do Cordeiro de verdade. É necessário a gente voltar ao verdadeiro clamor e ao arrependimento. É necessário a gente buscar verdadeiramente o que é um avivamento. É necessário, sabe, o Senhor nos avivar e nos dar paixão pelos que estão perdidos. Muitas vezes nós passamos por um morador de rua, nem sequer olhamos para ele, nem sequer damos uma palavra para ele, e viemos na igreja e quer que Deus trabalhe por nós. Mas como o Senhor vai trabalhar por nós se as nossas mãos estão vazias e as nossas obras estão vazias? O Senhor está procurando pessoas que verdadeiramente irão fazer o ID. Você não precisa ser ungido, você só precisa se colocar na brecha para que o Senhor te use. Você não precisa de uma unção, você só precisa se colocar na brecha e colocar a mão e profetizar e dizer sobre o enfermo: levanta porque o Senhor te cura. E dizer para aqueles que estão na mornidão: o Senhor quer avivar a tua vida, o Senhor quer colocar um novo fogo sobre teu espírito, sobre a tua consciência. É necessário nós passarmos por uma grande reforma. O avivamento tem suas raízes no arrependimento. Onde não tem arrependimento, não existe avivamento. Já dizia um grande avivalista, Russell Shedd. Sabe como começou o avivamento em Gales? Sabe como começou o avivamento de John Wesley? Vai dizer que a cidade estava cercada em 1700 por Napoleão Bonaparte. 1800, me perdoe. Vai dizer que de 6 casas, uma era prostíbulo. Os pregadores, eles saíam do púlpito e eles iam para as casas de prostituição. Napoleão Bonaparte, ele estava para invadir a ilha da Inglaterra. E ele mandou uma mensagem para a rainha. E ele disse: se vocês não se renderem, os meus navios, eles começarão a atirar sobre essa cidade, sobre essa ilha. A rainha da Inglaterra, ela foi até John Wesley, até Charles Whitefield, e mandou uma mensagem para eles, falou: eu preciso falar com eles. E eles mandaram uma mensagem de volta: nós não podemos ir, rainha, porque nós estamos orando, mas diga a Napoleão Bonaparte que ele não vai entrar nessa cidade. E o avivamento caiu. John Wesley só salvou 4 milhões de almas, porque ele tinha um coração que era inclinado ao Senhor. George Whitefield só salvou 3 milhões de almas, porque ele tinha um coração que era inclinado ao Senhor. O país de Gales estava afogado em prostituição. Os bêbados estavam na rua, até que o Espírito Santo desceu e avivou aquela nação e trouxe o quebrantamento profundo no coração. Sabe, irmão, vai dizer os historiadores que nem os animais eles conseguiam trabalhar, porque a glória de Deus caiu sobre aquele lugar. E dali saiu centelhas missionárias que avivou as nações e o coração daqueles que estavam mornos.
É tempo do Senhor restaurar o valor do verdadeiro avivamento. É tempo do Senhor restaurar o fogo apostólico e profético sobre a igreja do Cordeiro. É tempo da gente começar a chorar por almas e só sair daqui quando a glória do Senhor descer. É tempo que o Senhor está nos chamando para verdadeiramente abrir os olhos e dizer: o noivo está voltando, o noivo está aí, os sinais estão a todo vapor. O anticristo já está na terra. A nova ordem mundial entra em vigor agora, 2030. E eu e você, o que estamos fazendo? Somos crentes passivos ou somos crentes ativos? O Senhor quer que você seja ativo na obra. O Senhor quer que você tenha uma determinação e uma convicção para onde você está indo. Você entende? Mas você precisa de uma ativação. Você precisa de um gás. E é tempo do Senhor começar a te acordar na madrugada. É tempo do Senhor começar a te acordar para interceder. É tempo do Senhor começar a te acordar. Isaías 32:15. Porque Ele quer avivar o teu coração. Se você entrou em apostasia, se você não tem orado mais como antes, se você não tem conseguido buscar a face de Deus, se para você está difícil, é tempo hoje de nós se arrependermos como igreja e pedir para o Senhor mais uma vez: Pai, derrama a Tua glória sobre a nossa vida, aviva o nosso coração mais uma vez, para que a gente tenha compaixão pelas almas, para que a gente enfrente esse mundo que está caído, para que a gente entre nos hospitais e os enfermos eles sejam curados, para que nós entramos nos bares e os bêbados eles sejam salvos, para que a gente entre no necrotério. Eu creio que nós vamos entrar no necrotério e os mortos serão ressuscitados. Eu não creio em outro evangelho, eu creio no evangelho que a Bíblia me diz. E a Bíblia me diz isso, e eu não aceito menos do que a Bíblia me diz. Você não pode aceitar menos do que a Bíblia te diz. A Bíblia é sobrenatural. Deus ele veio à terra, ele desceu até aqui. Não é para que você seja pacifista, mas é para que você seja um filho de Deus nessa terra. É para que você seja filho. Você não é bastardo, você é filho. Você tem direito à herança de Deus. Você tem direito aos dons espirituais. Você tem direito ao espírito profético. Você é filho, você não é bastardo. Não aceite mais sobre a tua vida menos do que a palavra de Deus te diz. É tempo que o Senhor está nos avivando. É tempo que Ele está nos despertando. É tempo que Ele está mexendo no nosso ventre e despertando mais uma vez o fogo dEle. O fogo do Espírito, ele mexe dentro do ventre de pessoas aqui, sabe? Quando você sentir um fogo, Jeremias ele disse: é como um fogo em meus ossos. Eu pensei que não ia mais falar a palavra do Senhor e nem profetizar, mas quando eu tentei parar, é como um fogo em meus ossos. Eu não consigo conter, sabe, esse fogo que ele vem dentro de você. Ele começa a queimar tuas estruturas de iniquidade e ele começa a avivar a tua vida. Nós precisamos verdadeiramente do fogo do Espírito. Nós precisamos mais uma vez do sopro de Deus. Vamos lá, geração. O Brasil é a bola da vez. O vento do Senhor está soprando sobre a nossa nação. Cadê aqueles que vão à frente? Cadê aqueles que vão profetizar? Cadê aqueles que vão se mexer nessa terra? O Senhor está buscando corações. O Senhor está procurando corações. O Senhor não procura melhores, o Senhor procura disponíveis. Você não precisa falar, Ele fala por você. Você não precisa se sentir capacitado, Ele te capacita. Você não precisa se sentir digno. Quem é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder, de todo o louvor é Ele. E nessa noite, aquele que é digno, Ele está aqui procurando corações para descer. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Profecia de Isaías, profecia do profeta mais messiânico que teve. Quando ele teve um encontro com Deus, ele falou: Senhor, ai de mim, Pai. E ele disse: eu vou, Pai. Eu vou, porque uma vez que nós temos um encontro com Deus, nós não permanecemos mais do mesmo jeito. Uma vez que você tem um encontro com a glória, uma vez que você tem na tua vida um batismo de fogo, você não vai conseguir parar, porque a ponte atrás de você vai cair. Você só vai ter um caminho para frente que você vai seguir. O Senhor está procurando corações para ungir. O Senhor é Deus de aliança, e quando você estabelece uma aliança, você tem proteção. Quando você tem proteção, você tem agora um caráter forjado, porque o Espírito Santo ele vem sobre você, te reveste de uma nova veste de santidade. Toda vez que vai descer um avivamento, Joel capítulo 2 versículo 11, ele começa a chamar o teu povo para orar e para jejuar e para buscar a presença dele. Ele começa a chamar o teu povo para verdadeiramente voltar a interceder.
É fato isso. Não existe avivamento sem arrependimento. Joel capítulo 2 versículo 11: e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande e poderoso é o seu arraial. O dia do Senhor é muito grande e temível. Quem poderá suportar? É época de Joel, é época de avivamento. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choros e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, tardio em irar-se, e grande em benignidade, se arrepende do mal. Ele está falando aqui para um povo que estava na idolatria, para um povo que entrou em apostasia, para um povo que outra hora ia ao altar do Senhor, ia ao templo do Senhor, e agora adorava Baal, Astarote, agora adorava os deuses, os ídolos. O que tem sido um ídolo na tua vida, que nessa noite você vai fazer uma aliança com o Senhor e vai arrancar? É tempo de tirar os ídolos da nossa vida e voltar verdadeiramente à adoração ao Senhor dos exércitos, para que Ele mande o fogo do céu e queime o holocausto que é a nossa vida. É ídolo tudo aquilo que fica na frente de Deus. Se tua rede social é ídolo, você vai ter que arrancar. Se teu WhatsApp é ídolo, você vai ter que tirar. Se tua família é o seu ídolo, você vai ter que colocar Deus em primeiro lugar. Não abandonar sua família, vai ter que fazer o teu papel, mas colocar o Senhor em primeiro lugar. Tudo que colocamos em primeiro lugar do Senhor vai se tornar um ídolo na nossa vida. Perderemos tempos com coisas secundárias, tempos que realmente não valem de nada, tempos que vão se perder no vento, porque realmente não tem valor. Valor realmente tem aquilo que nós fazemos para Deus, aquilo que é eterno, aquilo que vai ser firmado na misericórdia, na justiça, na verdade do Senhor. É tempo de verdadeiramente nós restaurarmos o valor do Senhor na nossa casa. Eu tenho orado esses dias, eu tenho buscado, meu espírito tem ficado inquieto, e eu tenho falado: Senhor, seja aquilo que o Senhor está fazendo nessa época, não me deixa de fora, Senhor. Eu quero participar, eu quero ser participante, Senhor, do teu avivamento. Seja aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, não me deixa de fora, Senhor. O Senhor está precisando de pessoas que estão disponíveis. O Senhor está precisando de pessoas que são disponíveis. Será que você está disponível? O que o Senhor colocou na tua mão? O que o Senhor tem colocado no teu chamado? O que o Senhor tem te despertado para orar? O que o Senhor tem buscado você a fazer? É isso mesmo que queima no teu coração. É aquilo que Deus te chamou para fazer. As ruas estão cheias, você não precisa de um púlpito. Os mercados estão cheios de pessoas para evangelizar. Os hospitais estão cheios de enfermo para curar. Os ônibus estão cheios de pessoas esperando alguém entrar para pregar. Nós precisamos de homens e mulheres valentes. É tempo que Deus vai levantar nessa nação Déboras, a unção de Débora e a unção de Gideão, para conquistar, para entrar onde ninguém quer entrar, para ir onde ninguém quer ir, para fazer aquilo que ninguém quer fazer. É tempo de você conquistar aquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Gideão, vai nessa tua pouca força. Gideão, você não precisa se sentir capacitado, eu te capacito. Gideão, você não precisa saber fazer, eu faço por você. É eu que vou abrir a tua boca para falar. O Senhor está dizendo para pessoas hoje aqui: é eu que vou tocar nas tuas mãos e os enfermos serão curados. É eu que vou fazer através de você. Só se coloque na brecha, porque é eu que vou fazer. É tempo de nós começarmos a ser uma igreja que vai voar. É tempo de nós começarmos a ser uma igreja que vai se apresentar com vestes verdadeiras de obras santas ao Senhor. É tempo que os nossos incensários estarão lotados e a taça do ancião estará cheia da nossa oração, para que o Senhor mande do céu a resposta. Como está a tua taça de oração? Como está a tua taça de intercessão pela tua família? Como está a tua taça de intercessão pelos teus filhos, pela tua casa, pelos teus parentes, pelos teus trabalhos? É tempo de realmente começar a encher a taça de intercessão, para que o Senhor entre em ação. Sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória. E só a glória pode produzir uma verdadeira transformação. Só a glória pode produzir verdadeiramente uma metanoia na nossa mente. Só a glória pode produzir verdadeiramente um novo modo de viver, uma nova atitude, um novo modo de pensar. E Deus está querendo nessa noite derramar uma glória sobre pessoas hoje aqui. O fogo criativo de Deus, a palavra dinâmica do Espírito, que vai entrar no teu espírito e te ativar. É tempo de sermos ativados, irmãos. Fala: eu preciso de uma nova unção.
Eu preciso do fogo do Espírito Santo. Oração é a manifestação de um servo que se coloca perante Deus, porque entendeu que a única forma de ter um relacionamento com o Pai é buscando o coração dele. O mundo precisa de homens e mulheres de oração. O Senhor precisa de homens e mulheres de oração. Eu amo os dons. Já vi muitos milagres. Já vi os cegos ver para a glória de Deus, porque não sou eu que faço. Já vi os surdos escutar. Já vi as pernas crescer. Já vi muita coisa acontecer para a glória de Deus, porque não sou eu que faço, deixo bem claro. Mas certa vez o Senhor me disse: Lucas, você não me conhece. Há uns 4 anos atrás. Eu falei: como assim, Senhor? Ele falou: você conhece meus milagres, mas você não me conhece em comunhão. Você não me conhece em comunhão. E aquilo ali foi um baque para mim. Eu fui orar na madrugada. E eu falei: Senhor, deixa eu te conhecer. E o Espírito Santo, ele falou para mim: com os milagres você conhece minha mão direita, a destra do meu poder. Mas na comunhão você conhece verdadeiramente quem eu sou, porque você acessa meu coração. É tempo de nós acessarmos o coração do Pai e conhecer verdadeiramente o que é comunhão. Verdadeiramente ouvir o ouvido, ouvir aquilo que o Espírito Santo quer nos falar. Ouvir o que o Espírito Santo quer dizer à igreja. Muitas vezes nós ficamos metódicos, é mais uma quinta, é mais uma terça, é mais um domingo, eu vou lá cultuar, eu vou sair, vou para minha casa, tá tudo bem. Não! O Senhor quer te usar naquele lugar. O Senhor quer que você carregue o fogo dele, para que quando você entre lá, pessoas sejam tocadas pelo poder de Deus. O Senhor quer te despertar, crente. O Senhor quer te chacoalhar. O Senhor quer te avivar. O Senhor quer colocar uma unção firme sobre você. Às vezes nós estamos fazendo para Deus sem Deus. Já se perguntou se você está fazendo para Deus sem Deus? Não podemos fazer a obra de Deus sem Deus. Precisamos dele para fazer a obra. Atos capítulo 2. Atos capítulo de número 2. Ao se cumprir os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como o de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a quais expousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo aos outros: pois, que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua materna, em quem somos nascidos? Os historiadores vão dizer que nesse dia de Pentecoste, era um dia de jubileu, onde todo mundo subia ao templo do Senhor para adorar. Existiam 7 nações diferentes, 11 línguas diferentes, e todos ouviam nas suas línguas maternas as maravilhas de Deus. Quando o Espírito Santo ele desce, ele vai fazer com que nós escutamos, ele vai começar a abrir os nossos ouvidos para escutar as profundezas de Deus. Ele vai começar a despertar o seu povo para a oração. Ele vai começar a despertar o seu povo para ter visões. Ele vai começar a despertar o seu povo para profetizar. Ele vai começar a despertar o seu povo para falar línguas do céu. E o fogo do Espírito Santo que desce e nos aquece. O fogo do Espírito Santo que nos dá uma consciência mais pura, mais limpa, que tira a nossa iniquidade e nos faz acessar novos níveis de Deus. A minha pergunta nessa noite: você tem fome de Deus? Você tem fome e sede por Deus? Como está a tua vida com Deus? Sabe, é necessário nós voltarmos a um verdadeiro arrependimento. Eles estavam orando há 50 dias para o Espírito Santo descer. Pode se colocar de pé. Eu já vou terminar. Eu vou me ajoelhar aqui na frente. Você que sentiu que essa palavra falou com você. Você que precisa receber o fogo do Espírito Santo. Você que precisa de um avivamento na sua vida. Você que por algum motivo, por algum desânimo, por alguma fase da sua vida, você entrou em estagnação. E você precisa de um sopro de Deus sobre a tua vida. Vem aqui na frente, eu quero orar junto com os ministros por você.
Você que quer um avivamento, você que precisa realmente entender aquilo que Deus quer fazer sobre a tua vida. Você que essa palavra mexeu em algo dentro de você, você que não quer mais continuar a mesma pessoa. Você que entendeu que avivamento não é movimento, mas é um coração quebrantado diante do céu. Eu vou orar se os pastores, se os profetas sentirem a mão de ministrar em alguém. Pode ministrar. Eu vou pedir para o Senhor derramar sobre nós o fogo do Espírito Santo e um arrependimento verdadeiro sobre o nosso coração. Arrependimento de todas as vezes que nós não oramos pela nossa família. Arrependimento que todas as vezes que nós passamos por um morador de rua e o Senhor falou volta e nós não voltamos. Arrependimento de todas as vezes que nós jogamos os nossos irmãos. Arrependimento pela nossa frieza espiritual. Arrependimento porque verdadeiramente talvez não estejamos buscando a Deus como deveríamos buscar. Porque Deus nos deu um chamado e dons e não estamos usando. Arrependimento para que o Senhor derrame sobre nós um verdadeiro avivamento. É tempo da manifestação da presença de Deus sobre os filhos. Se a pastora, se o pastor, se a pastora, a profeta também quiser orar, sentir de colocar a mão em alguém, fique à vontade. Eu vou levantar um clamor e eu vou pedir para o Senhor nos trazer esse quebrantamento. Senhor,